Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai continuar a nossa série de Smart Contracts e hoje a gente vai para a parte prática de começar a interagir com os Smart Contracts que a gente criou nos vídeos passados ali, um Smart Contract de NFT no RC721. E aí eu vou mostrar para vocês um projeto que eu estou fazendo aqui e a gente vai mintar nossa primeira NFT aqui utilizando o framework Web3. Eu não tenho como disponibilizar os códigos dessa aplicação, mas eu vou tentar deixar a imagem maior para vocês conseguirem ver o código, né? É só pausar e dar uma olhada. Então assim, vou mostrar aqui o projeto, né? Que eu sou o Crypto. Vou ficar mais relaxado aqui na cadeira, minha carinha vai lá pro cantinho. Vambora. O código desse software aqui está sendo escrito em Nuxt e Vue, para quem tem interesse em programação aí, né? E aqui eu tenho um setor, né, uma parte da funcionalidade desse sistema é criar aquelas figurinhas de recompensa que alguns podcasts dão, né, que você pode resgatar e tal. Então aqui eu criei um sistema para poder adicionar recompensas, né? E aqui eu consigo selecionar uma imagem qualquer. Aqui eu vou selecionar essa imagem aqui, que é um Bored Ape da rede ETC, que inclusive é meu, né? Aqui eu vou colocar um código, tá? E aqui eu posso colocar uma data de expiração. E aqui eu faço uma liberação para poder as pessoas mintarem isso. Obviamente que isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não sei se eu teria essa liberdade para poder deixar outras pessoas mintarem alguma coisa com uma NFT que é minha. Mas aqui eu só estou dando de exemplo, tá? Então perceba, quando eu clico aqui em liberação de conversão para NFT, ele pede autorização na minha MetaMask, né? Eu preciso assinar essa transação autorizando essa... Então aqui eu criei uma recompensa, né? E aí eu coloquei o código aqui. Normalmente nos podcasts, você tá vendo o podcast, ele fala, ó, resgata no código tal. E aí você entra lá na plataforma e consegue resgatar, né? Então é um processo bem semelhante aqui. Mas no caso da sua cripto, você vai poder converter essa recompensa numa NFT, né? A seu critério, você pode escolher qual é a rede que você quer e tal. Então aqui eu coloquei o código macaco, né? E aí eu vou aqui na parte que seria a parte do usuário, né? Tipo, eu fazendo resgate dessa recompensa. Então aqui na parte do resgate eu venho aqui em resgatar a recompensa, coloco o código que eu quero, né? No caso desse resgate, eu não consigo fazer esse resgate mais de uma vez, né? Se eu tentar novamente aqui fazer o resgate dessa recompensa, eu não consigo, né? Só consigo resgatar uma vez. E perceba o seguinte, quando eu clico aqui, ele me dá algumas opções. Ele dá a opção de vender, né? Transferir esse asset desse jeito aqui. Então, até esse momento, isso está num banco de dados, isso não está numa blockchain, de fato, né? E aí agora eu posso ter a opção de clicar aqui, por exemplo, e mintar isso na minha rede, na mainnet da Ethereum, na Polygon ou na Binance Smart Chain, né? E aí eu estou fazendo a integração dessas redes, né? Então eu tenho aqui a configuração dessas redes na minha MetaMask. Eu também tenho a Ethereum Classic, mas tem um pequeno problema que eu ainda vou resolver, porque ele tem o mesmo ID da mainnet da Ethereum, né? Então eu preciso resolver esse problema, não sei ainda como. Beleza, então aqui eu vou mostrar para vocês esse mint, como é que eu estaria fazendo esse mint. Preciso fazer uma pequena alteração aqui no código para poder rodar isso ali, né? Vamos vir aqui no código, na parte do My Assets, né? Que é o nome daquela tela ali. Então aqui está o código do mint. Perceba aqui que vou dar uma aumentada. Tá? Vamos passar passo a passo aqui para a gente conseguir entender o que esse código faz, tá? Aqueles botões que tem ali, né, de criar na rede Ethereum, criar na rede Polygon ou na Binance Smart Chain, eles chamam a mesma função, que é a função mint, e eles passam o ID da rede, né? Então cada rede tem um ID, né? E eu consigo pegar esse ID através dessa função aqui, ó, web3 eth.net.getID. E aí cada uma das redes tem um ID diferente. No caso, eu até tenho aqui o ID de cada uma delas. Deixa eu até ver aqui, tá aqui. Ó.
Aqui no caso a rede 1 é a mainnet do Ethereum, né? Aí o problema do ETC é que ele tem o mesmo ID, né? Então tem que ver como é que eu vou resolver isso. No caso da nossa rede local, é a rede 5777. Então aqui eu já tenho, né, as informações da minha rede, do meu smart contract, inclusive de NFT eu mintei ele na rede no Ganache, né? Então eu tenho aqui o address do contrato e tem o ABI, como eu tinha falado para vocês no vídeo de smart contracts quando a gente fez o deploy, ele gera o ABI, esse ABI eu vou ter que utilizar ele para me conseguir falar com o contrato, né? A rede 137 da Polygon e a rede 56 da BNB. Então aqui eu poderia ter N redes diferentes e utilizar a mesma função de mint se tiver o mesmo suporte, né, do Ethereum. Então perceba aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é a rede que a minha MetaMask está no momento. Eu também estou fazendo uma implementação para o Binance Wallet, que é a wallet da Binance, né? E eu verifico se a rede que está naquele momento configurada na minha MetaMask é a rede que eu estou querendo mintar essa NFT. Caso não seja, ele vai disparar uma informação para a MetaMask falando o seguinte, ó, dá um switch na rede para o ID da rede que eu estou passando aqui. Então perceba aqui o seguinte, ó, voltando aqui, eu estou na rede principal do Ethereum, né? Estou na mainnet. Se eu quiser clicar aqui para Polygon, ele vai abrir a minha MetaMask, tá vendo? E ele vai falar, ó, eu preciso que você troque de rede, porque você está na mainnet, você tem que ir para Polygon. E eu posso clicar aqui, clicar, e ele vai me trocar de rede, né? É o mesmo movimento de eu chegar aqui e clicar aqui, né? Mas ok. E se eu clicar aqui na Binance, eu não sei se eu tenho... na Binance eu não fiz ainda. Mas se eu clicar aqui na rede Ethereum, ele vai fazer o mesmo movimento, ó. Eu estou na rede Polygon, eu quero ir para a mainnet da Ethereum. Ok, trocar. Beleza. Se eu estou na rede certa, né? Aí vamos voltar aqui no código. Se eu estou na rede certa ou eu estou na rede local, né? No caso aqui eu coloquei um condicional aqui para me conseguir ir para a rede local. Ele vai falar o seguinte. Aqui eu tenho uma paradinha de loading, né? Uma telinha de load ali enquanto ele está fazendo o processo. E eu vou pegar as informações do smart contract. Então perceba, aqui nesse script do Globals, eu coloquei aqui, né, as networks que a gente tem suporte, qual é o ID de cada uma dessas networks, e aqui eu escrevo qual é o smart contract e o ABI de cada uma delas. Como por enquanto só tem a rede local configurada, para me mostrar o mint aqui, eu vou mudar aqui para minha rede local, tá? Vou pegar aqui, ó, rede local. Show. Então aqui nessa rede local, eu vou mudar minha carteira, que é essa carteira aqui que tem os Ethereums da rede local. E aí, se eu clicar aqui, na teoria, era para abrir aqui, isso aqui, ó. Abriu aqui, ele está me mandando, ó, interação com o contrato, valor de 0,01 ETH, né? ETH da rede local, tá? Entenda isso. E aqui ele vai botar as estimativas de taxa que eu vou pagar na rede local. Como eu estou na minha rede, né? Eu não vou ter custo nenhum, então eu posso simplesmente vir aqui e mandar executar essa tarefa. Ele executou, ele vai tirar o meu ativo daqui e vai jogar aqui para a parte de meus NFTs. Então aqui na parte dos meus NFTs, na rede local, ele vai fazer um carregamento direto na blockchain, tá? Ele vai solicitar direto via API da rede local para trazer a lista de NFTs que eu tenho. Esse processo é um pouquinho demorado. Eu não gosto muito de fazer requisição direta em blockchain porque ela é demorada, né? Às vezes dá umas travadas. Eu prefiro muito mais fazer essa requisição com algum backup, né? Você faz um backup disso no banco, você faz uma CDN, porque quando tem IPFS, o IPFS às vezes é meio lento, né? Perceba aqui, ó, tudo tá com IPFS, então o IPFS ele às vezes ele é meio lentinho para poder resolver as coisas aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa request que ele tá fazendo, né? Então vamos aqui na network dar uma olhada nessa request, tá? Então perceba aqui, ó, ele vai fazer, eu tenho um backup de IPFS, tá? Eu tenho um link na minha API que eu passo o IPFS, ele faz no Redis um backup disso, porque o IPFS é horroroso para você poder fazer consulta, né? Depois que ele tá cacheado, ele é maravilhoso, mas no começo assim ele é meio lento, né? Então ele pega aqui algumas informações. O meu script, na hora de criar a NFT, ele gera os metadados, joga para o IPFS.
pega a imagem, joga para o IPFS, depois ele de fato cria essa NFT dentro da blockchain. Ah, como é que eu tenho certeza que isso está dentro da minha blockchain? Simples. A gente aqui na nossa MetaMask, a gente consegue importar o contrato, tá? A gente consegue importar o token. Então eu posso vir aqui, pegar o código do contrato, do Smart Contract, eu venho aqui e mando importar o token. E aí eu coloco aqui, ele pegou aqui, ó, sou NFT, né? E aqui ele tá falando que eu tenho duas NFTs, eu mando importar, que são essas duas NFTs aqui que eu tô testando, tá? Então eu consigo ter certeza absoluta que essas NFTs aqui estão mintadas corretamente. Se eu olhar aqui no meu Ganache, né, eu consigo ver aqui, ó, as transações que foram feitas, ó. Fiz uma call dentro do contrato, né, não consigo ver 100% que foi feito, porque é um monte de código binário maluco lá, mas eu consigo ver que teve duas calls no contrato, o contrato foi criado tal dia e tal, né? Quando você está lidando com a mainnet, né, com a mainnet do Ethereum, da Polygon, então você tem o Explorer, né, tipo o Etherscan, que você consegue ver ali bonitinho e tal, você não vai conseguir ver os metadados da NFT, mas você consegue ver que ela existe, que ela foi criada e tal, blá, blá, blá. Então vamos lá, como é que foi feito esse processo então? Voltando para o código aqui, né? Depois que eu faço a validação, que eu vejo que a rede está ok, né? Agora eu preciso entrar em contato com aquele contrato que a gente criou, que está lá, que é um PIN code que vai ser processado por EVM, blá, né? Então aqui eu faço a chamada, né, das informações do contrato, né, de acordo com o Chain ID, e aí eu pego lá qual é o address e qual é a ABI, e aí eu vou usar isso aqui na nossa framework Web3, né? O Web3 é um framework da própria equipe do Ethereum, tá? Vocês podem baixar e anexar lá no projeto de vocês sem nenhum problema, é open source, blá blá blá, você pode ver o código lá, tudo que ele faz. E aqui eu faço essa solicitação falando, ó, eu quero fazer uma interação com um contrato, um smart contract que já está na rede, tá? O ABI desse contrato é esse aqui e o address é esse aqui. E aí ele vai criar para mim, né, o objeto que faz interação com o contrato. Segunda coisa que eu faço é pegar o último bloco da blockchain. Por que eu vou fazer isso? Porque a blockchain ela tem um custo, né? No caso do Ethereum, ela tem um custo chamado gas. Custo para você poder mandar transações para a blockchain. E aí, se você bota um valor de gas muito baixo, a sua transação ela vai demorar muito para ser processada. Então, o ideal, né, o que é recomendado é tipo, pega o último bloco, vê como é que estava a taxa do gás e coloca mais ou menos ali naquela faixa, entendeu? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende da tua necessidade de prioridade, né? Se você tiver mais prioridade para a transação ser executada logo, você aumenta a taxa do gás. Mas é isso aí que eu faço, ó. Pego o último bloco, eu vejo como é que tá o gas price, tá? Com essa função aqui, ó. Web3 é th get gas price. E aí depois eu vou mandar, na hora de eu comunicar com o Smart Contract, eu vou falar, cara, ó, o preço do gás que eu quero pagar é esse aqui, ponto, tá? E aqui eu faço uma request da minha wallet, que está configurada já no sistema ali, que eu até tinha mostrado numa outra ocasião, né? Nessa parte aqui de minhas carteiras, eu posso configurar as carteiras que eu quero que possa assinar as transações dentro do sistema, né? Então essa tela aqui, eu faço a configuração. Mas de qualquer forma, mesmo que não esteja assinada aqui nas minhas carteiras, quando ele for fazer a assinatura do processo, ele também vai solicitar essa autorização da carteira aqui através dessa função aqui, que é uma funçãozinha bem simples, né? É uma função aqui que eu mando, ó, request accounts, tá? Isso aqui também utilizando o framework que o próprio MetaMask fornece pra gente, né? Ela já integra essa window.ethereum dentro do site quando ela está instalada e tal, então a gente não precisa instalar nada, tá? É só fazer a requisição. Então aqui eu já tenho a carteira, eu tenho a taxa do gás e eu tenho o contrato. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer a chamada lá. E aí como é que eu vou fazer isso? Ó? Contrato, que eu informei o ABI e o address aqui, métodos, public mint. Essa função aqui que eu estou chamando é exatamente a função que a gente configurou aqui no nosso Smart Contract, né? Aqui no nosso contrato. Aqui tem a função public mint. Quem não assistiu o último vídeo que a gente fala sobre RC721, assista. Eu falo sobre essa função public mint, eu passo uma URL para eles,
de metadados, né, para essa função. Eu cobro uma taxa, você paga aqui para poder fazer o mint, né? E aí eu consigo criar a minha NFT através dessa função. Então é essa função que está sendo chamada aqui, tá? Ali eu estou chamando aqui, ó, public mint. Aqui eu estou passando as informações de metadados que já foram geradas anteriormente, né? Quando foi liberada a criação da NFT, ele já cria os metadados para mim, né? Então eu estou passando esses metadados e estou mandando um send. Aqui eu estou falando qual é a carteira que está enviando essa solicitação, aqui no caso é a minha, a taxa de gás que eu estou pagando e aqui os Ethers que eu preciso pagar para poder fazer o mint público. E aqui eu tenho aqui, ó, essa chamada, né, que é ethers.utils.parseUnit, que eu preciso converter isso, né, de 0,01 para o que a blockchain entende que é um número grandão, né, de 18 casas decimais, então eu preciso converter, e aí eu preciso dessa função aqui para fazer isso. E aí quando eu faço essa solicitação aqui, é nesse momento que a MetaMask abre e pede para a gente confirmar a assinatura. Então perceba, quem está fazendo a assinatura de fato dessa transaction não é o meu código. Quem está fazendo a assinatura e está enviando isso para a rede é a MetaMask. Tá? E aí eu preciso esperar essa transação ser executada. Se ela não for executada, né, se ela for cancelada, ela vai ativar meu catch aqui. Eu tenho um try catch, né, no começo dessa função. Então, se isso aqui for cancelado, né, se eu for lá e cancelar, ele vai ativar o catch e aí ele não vai fazer nada, né? E caso essa transação ela seja finalizada, aí sim eu vou mandar para o meu sistema falando assim, ó, acabei de fazer a transação, o TX dessa transação é esse aqui, porque essa função ela me retorna o TX, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu procurar aqui, eu acho que é nessa base. Isso aqui, ó. Então aqui eu não consigo aumentar, mas perceba, ó, ela me retornou esse TX. Esse TX aqui, ela tem uma pancada de informação, né? Qual é o bloco, qual é o nonce, de quem para quem, quanto de gás que foi pago, a transaction hash, os eventos que foram disparados aqui, né, de transferência de mint, tá aqui os eventos e tal. Então toda vez que a gente vai executar essa função aqui, a gente vai receber uma lista de informações, né, um objeto de informações que é chamado de TX, que é a transaction, né, com todas as informações dessa transferência, que depois a gente pode mostrar, exibir isso em qualquer lugar que a gente quiser. E aí eu mando essa informação falando, ó, o ID do contrato é tal, porque como a gente tem várias redes diferentes, a gente pode ter vários contratos, né? A rede foi tal, a wallet que foi utilizada para fazer esse mint foi essa, né? O ID do item, no caso da recompensa ali que foi mintada, é esse ID aqui, e esse aqui é o TX. E aí o sistema vai lá, verifica todas essas informações e depois ele vai dar um refresh reward ali para sumir com os rewards, né? Porque depois que você gera NFT, ele queima essa recompensa que você teve, né? Você não consegue pegar essa recompensa de novo, né? Tanto que se eu vier aqui no sistema e em meus ativos, né, e tentar resgatar aqui o código macaco, eu não consigo resgatar mais porque eu já resgatei, né? Então ele tem um backup de registro falando, ó, esse cara já resgatou essa recompensa, mas essa recompensa ela foi queimada para virar um NFT. Então assim, perceba, não é tão absurdamente difícil, né? Eu acho que vou até voltar aqui com o código aqui para vocês darem uma olhada. Perceba aqui que em poucas linhas a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa para poder entrar em comunicação com esses smart contracts. Esse mesmo código é o mesmo código que vai ser usado para Polygon, para BNB, para Ethereum, Ethereum Classic, todas as redes que são derivadas de Ethereum. Então você tem a integração de você integra em todos. Aí, quando que eu teria que fazer uma integração diferente? Se eu fosse para uma rede Solana, provavelmente vou ter que fazer uma integração diferente, porque já é outro framework, é outra biblioteca, outra forma de chamada, né? Para outras redes também, né? Polkadot e tal, provavelmente vai ter um framework diferente. Mas para tudo que é derivado de Ethereum, é essa função que usa para poder fazer isso. Eu consigo fazer isso em background também, por exemplo, quero fazer um mint
no meu back-end. Consigo fazer usando exatamente esse mesmo código. A única diferença é que, em vez de você fazer a requisição do Mint pela MetaMask, né? Quando você vai criar aqui o Web3, aqui em vez de estar Ethereum, você vai colocar o endereço da rede, né? HTTPS, não sei o que das contas lá, e você vai ter que adicionar a carteira Private Key, né, para poder gerar essa NFT. Particularmente, eu acho uma puta falha de segurança fazer isso back-end, tá? Eu acredito que mesmo que você esteja no back-end da aplicação, usa a MetaMask para poder fazer assinatura. Nunca deixa a Private Key dentro do sistema. Isso é uma falha de segurança absurda, tá? Para o ecossistema. Então sempre utilize alguma wallet intermediando para poder gerar essa transaction. Nunca faça isso de forma automatizada pelo back-end, tá? Minha recomendação é essa. E se for necessário fazer por algum motivo que seja, né? Uma recomendação faça uma carteira somente para essa aplicação, uma carteira que a gente chama de bridge, né? Uma hot wallet. Somente deixe o recurso dentro dessa wallet suficientes para executar a tarefa nos próximos 30 dias, por exemplo. À medida que o dinheiro de lá for acabando, aí você vai mandando mais de uma cold wallet. Então você deixa o grosso do dinheiro dentro de uma cold wallet e aí o dinheiro do dia a dia você deixa nessa hot wallet, que aí vai estar configurada dentro do seu back-end. Nunca utilize a carteira que tem todo o saldo, que tem a maioria do saldo, né? De preferência mantenha várias carteiras numa aplicação em produção com um pouquinho de saldo cada uma, porque aí se uma carteira for invadida, você não vai perder 100% do saldo da sua aplicação, beleza? E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí pra gente, que eu vou respondendo à medida do possível aí. E espero que você esteja gostando do conteúdo de Smart Contracts. Se você estiver gostando, dá um like aí no canal, né? Segue a gente aí no canal, ativa o sininho. E aí a gente vai se ver numa próxima, que aí a gente vai começar a falar de Marketplace. A gente vai fazer o contrato de Marketplace para você poder vender e comprar a sua NFT, né? E eu vou ficando por aqui. Valeu!